espaço que está tomado pelo lixo. E todo mundo tem em casa um cantinho com medicamentos guardados. Tem gente que tem remédio para tudo e muitos ficam ali meses esquecidos no cantinho de casa. O que pode ser um perigo, né, Igor Albuquerque? Um baita perigo, viu, Cris? Bom dia para você, para todos que nos acompanham, principalmente se você guarda esses medicamentos em um local úmido ou um local muito quente. Aí pode alterar a questão química desse remédio. Quem vai passar mais detalhes para a gente é a Eliane Campesato, que ela é farmacêutica, professora da UFAL também. Eliane, bom dia, seja bem-vinda. Olha, o que é importante observar na hora de guardar esses medicamentos, principalmente dentro de casa? Tem um local ideal? Bom dia a todos. Sim, depende, né? Tem lugares que são recomendados, mas em cada casa a gente tem um melhor lugar, né? Porque é interessante deixar o medicamento fora do sol, né? Da umidade e de alterações muito bruscas de temperatura, né? Então, algumas pessoas deixam no banheiro, por exemplo. Não é o lugar ideal, porque tem muita umidade. Às vezes a pessoa deixa na cozinha, mas na cozinha pega muito sol, né? Então, você tem que encontrar na sua casa o melhor lugar para armazenar o medicamento, né? Longe do sol, longe da umidade, né? De maneira que ele possa manter a sua qualidade. E muita da demora, a gente guarda tantos medicamentos e acaba saindo aquela área lá que fica determinada a validade. Nessa situação, o que fazer? Realmente descarta o medicamento quando você vai tomar o medicamento e você não consegue identificar qual a data de validade dele? Sim, isso é muito comum também, né? As pessoas, às vezes, guardam o medicamento por muito tempo, até muito além do prazo de validade, porque normalmente um comprimido ele tem entre 24 a 36 meses de validade, né? E a pessoa guarda, esquece do tempo, né? E quando ela vai tomar, ela não consegue enxergar a validade. Nesse caso, o paciente deve descartar. Não deve ingerir, porque você não pode garantir que ali o princípio ativo ele vai fazer efeito, que ele possa causar, de repente, uma reação alérgica no paciente. Muita gente tem o costume de tirar o remédio, os medicamentos, daquela cartelinha original que vem dentro da caixinha e colocar em um recipiente plástico, que hoje em dia tem muito, né? Você tira, coloca nesses recipientes. É o ideal, é aconselhado ou depende de medicamento para medicamento? Então, não é o ideal, mas ajuda muito na adesão do paciente, né? Então, a gente tem que considerar se aquele medicamento, quanto tempo ele pode ficar fora da sua embalagem. Então, tem alguns comprimidos de uso contínuo, como, por exemplo, a losartana, que aguentam uma semana, né? Aí, você tem outros medicamentos que são medicamentos revestidos, como a metformina. Esse já dá para ficar no máximo 3 dias. E tem aqueles medicamentos que são muito sensíveis, como o captopril, que não podem ser tirados da cartela. E ainda aqueles que você usa sublingual, que podem se dissolver rapidamente, ou aqueles efervescentes, como a vitamina C, estes não devem ser tirados da cartela. Então depende muito de medicamento para medicamento, né? Qual a consequência de tomar um medicamento fora da validade? Então, quando a indústria ela coloca o medicamento no mercado, né, ela faz um teste de estabilidade. Então, ela avalia quanto tempo aquele medicamento é capaz de fazer o efeito mediante as situações de calor, umidade e fatores externos, né? E aí, se você ultrapassar esse prazo, o medicamento pode não ser efetivo porque ele sofre transformações, né, dentro da embalagem, ou às vezes ele pode formar compostos que podem ser tóxicos ou causar reação alérgica. Tem algum medicamento que deve ficar refrigerado ou depende de medicamento para medicamento? Então, tem vários medicamentos que devem ser refrigerados, né? Por exemplo, antibióticos, né, que devem ser mantidos em geladeira. E nesse caso, os medicamentos refrigerados, quando você utilizar, porque o medicamento ele tem uma data de validade, que é quando ele está, como você compra. E aí, quando você começa a utilizar, ele tem um prazo de validade, que é o tempo que ele pode ser utilizado sem causar problema. Por exemplo, um colírio com antibiótico. Um colírio com antibiótico, ele deve ser utilizado por no máximo 15 dias após a abertura, tá? Muito obrigado pelas informações, viu? É isso, Cris. É super importante observar os locais que se deve guardar esses medicamentos, evitar os locais úmidos, locais quentes e ficar de olho nessa data de validade. Na dúvida, não tem a data de validade na embalagem? Descarta
arruma outra alternativa para se medicar, tá bom? Eu volto com você aí no estúdio, Cris. Igor, então deixa eu aproveitar a presença dela e fazer uma pergunta. E aquelas pessoas que guardam numa bolsinha, numa necessaire, dentro da bolsa, hein? Medicamentos comprimidos, qual é a orientação? Estou falando isso porque eu sou essa pessoa. Então, eu tenho uma bolsinha com medicamentos, isso é recomendado, não é? Medicamentos, assim, para dor de cabeça, para uma emergência, mas dentro da minha bolsa, numa necessairezinha. A dúvida da Cris é a seguinte, ó. Muita gente guarda medicamentos na necessaire, na bolsa, leva ali, né? Já para precaução, né? De repente uma dor de cabeça, enfim. É válido levar na bolsa, na necessaire, ou realmente não é recomendado nessa situação? Porque a gente vai para um canto, vai para o outro, leva a necessaire para todos os lugares, né? Sim, alguns medicamentos podem ser utilizados, que é aquele kitzinho, né, que a gente usa de urgência e tal. Pode sim, só não pode ficar muito tempo e não pode deixar a bolsa no carro, pegando calor, né? Então, assim, ele não pode se submeter a essas situações, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, né, é que quando esse medicamento está vencido ou quando ele, né, por algum motivo ele perde a estabilidade, esse medicamento pode ser descartado na farmácia, tá? É o ponto de coleta de descarte desse medicamento. E toda farmácia vai ter lá um farmacêutico, né, que vai estar recebendo esses medicamentos, né, e que também pode dar orientação para o paciente sobre esses outros tópicos que a gente já falou. Maravilha, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Cris, aquele kit primeiros socorros que a gente chama, né, para dor de cabeça, enfim, para enjoo, pode ser mantido dentro da necessaire, mas com cuidado e, claro, evitando aquela quentura toda, né, que a gente encara no dia a dia aí. Eu volto com você, Cris. Certo, Igor. Tá mantido, sim, o kitzinho de emergência na minha bolsa. Obrigada pelas orientações, viu? Bom trabalho para você. A gente se fala. Vamos ver agora as fotos que vocês mandaram pra gente, pessoal de casa.